Discos de vinil e CDs estão de volta e agora com força total. Muita gente está voltando a cultivar o prazer de ouvir uma música em mídias físicas. É bem verdade que muitas pessoas nunca deixaram de cultivar esse prazer. Fica aí depois da vinheta que eu vou te contar um pouco dessa história e compartilhar com vocês um pouco da minha história e dessa nossa paixão que nos une, que são os discos. É isso mesmo, meus amigos, o vinil está de volta e desta vez com força total. No ano passado, este mercado cresceu 136% em relação a 2022. O mercado do CD também está aquecido e tem gente que prefere este formato pela praticidade, pelo tamanho reduzido, enfim, e vários álbuns também estão sendo relançados no formato CD. E eu vou mostrar alguns aqui para vocês que eu adquiri recentemente. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse movimento, a região metropolitana de Vitória, capital de um estado pequeno como o Espírito Santo, já conta com 10 lojas especializadas, onde você pode encontrar discos de vinil, CDs e até mesmo fitas cassete. Sim, elas também estão por aí. Sim, o mundo do colecionismo está vivo. Na verdade, ele nunca esteve morto. É que agora ele está chamando a atenção da mídia e você encontra em todos os lugares notícias sobre o retorno do CD, mas na verdade ele nunca parou. Por isso eu chamei de A Volta dos Que Não Foram. Bom, um pouco da minha história com a música. Eu comecei a me interessar por música ali com 13 ou 14 anos, nós estamos falando de 1988, 1989. Apareceram alguns discos de vinil na minha casa e algumas fitas cassete e ali eu comecei a me interessar por música. 1989, o vinil ainda reinava soberano. Na verdade, ele ficou soberano desde a sua criação no final da década de 40 até o final da década de 80, quando começa a surgir o CD. Eu vi um CD pela primeira vez em 1990 e eu lembro de entregar fitas cassete para um amigo meu para que ele gravasse o CD em fita. E eu ficava ouvindo aquela fita e pensando, nossa, olha, é a pureza do CD, não tem chiado, que maravilha. Todos nós fomos seduzidos devidamente pelo mercado que jogou o vinil fora e em pouco tempo o CD dominaria totalmente o mercado. E em 1996 a última fábrica de vinil fechou no Brasil. Na verdade, penúltima, porque uma fábrica no Rio ainda resistiu alguns anos, mas acabou fechando também. E aí eu comecei a minha coleção de CDs. E, evidentemente, me desfiz dos vinis que eu tinha. Eram poucos discos, na verdade, porque eu peguei um pouco ali desta transição, apesar do vinil ainda estar forte em 90, foi uma curva descendente do vinil e ascendente do CD. E foi assim que a Laserdiscos levou uma grande parte do meu dinheiro naquela época, em que eu cheguei a ter aproximadamente 1000 CDs. Originais e outros 1000 CDR. Para quem não sabe o que é isso, a gente podia gravar os CDs de amigos. Então isso fez com que a minha coleção dobrasse de tamanho. Evidentemente, não tem o mesmo status de você ter um CD com o encarte original de um CD gravado. Mas eu não ligava muito para isso e estava interessado em realmente ter CDs muito mais até do que eu conseguia ouvir. Bom, o fato é que eu fiquei colecionando CDs durante 10 ou 15 anos, não sei, talvez quase 20, e eu notei que os meus CDs mais antigos começaram a estragar. Eu não tinha muito cuidado, deixava os CDs num ambiente com umidade, sem controlar a temperatura, e essas coisas são complicadas e eu descobri da pior forma como isso estraga os CDs e resolvi vender tudo e já estava na fase do MP3 Player
e achava que aquilo ainda era melhor do que o CD, e enfim, foi assim que eu me desfiz de toda a coleção e sobrou muito pouco. Eu deixei alguns meio que pensando assim, vou contar para os meus filhos, para os meus netos, o que era um CD, essa coisa ultrapassada do passado que ninguém utiliza mais. Eis que CDs estão de volta e muitos estão sendo relançados. Muita coisa está voltando a acontecer depois de um grande hiato dos CDs também. Então tenho aqui algumas coisas para mostrar para vocês que estão voltando ao mercado. Esse daqui chegou hoje. Olha que belezinha. Live Evil. Isso aqui foi um dos que eu tive na época e infelizmente me desfiz. E agora a Voice está relançando estes álbuns do Black Sabbath e realmente a qualidade é muito interessante. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar para vocês. É bem semelhante ao que eu tive na época. Essa arte aqui no disco ficou bem legal. O encartezinho completo, trabalho muito bem feito. Uma outra tendência das gravadoras é relançar boxes, porque assim elas vendem mais CDs, mas os preços costumam ser interessantes. Esse box tem os 4 primeiros discos do Ira, tá? É da Warner. Então você tem aqui a Mudança de Comportamento, Vivendo e Não Aprendendo, Psicoacústica e o Clandestino. Então são coisas bem legais que estão saindo, né? Tem os encartes completinhos. Tem uma coisa que é bem legal, que eles estão reproduzindo como que era, fielmente como que era a parte de trás do vinil, né? Que em geral isso é negligenciado, deixado para lá, e a reprodução de todos aqui é fiel ao que era o vinil e acaba sendo uma alternativa mais barata. Se você for encontrar todos esses vinis aqui do Ira, você vai pagar no mínimo umas 4 ou 5 vezes a mais do que eu paguei aqui, mas evidentemente que vamos falar depois, polêmica, vinil ou CD? Mentira, não vou falar disso não, senão o vídeo não vai acabar nunca. Mas o mercado muitas vezes quer apenas o Viu Metal, e alguns lançamentos honestamente não me agradaram, como este daqui que eu adquiri do Dream Theater, com os 5 primeiros. É na mesma pegada do box do Ira, porém, como vocês podem ver, não possui os estojos e nem os encartes. Então, para um colecionador, isso daqui é o que? Isso daqui é um disco, tá? Dentro de um envelope. O que é isso daqui? Então, o disco está aqui e é só isso. Não tem encarte, não tem letras, não tem informação, não tem nada. Então, Warner, isso aqui, ó, não, tá? Isso aqui não. E o nosso amigo vinil também está de volta com lançamentos novos, relançamentos, todo tipo de coisa que vocês imaginarem. Recentemente eu adquiri o 10 do Pearl Jam. Primeiro álbum da banda, algo assim histórico, sensacional, clássico, já pode-se dizer assim, e é uma edição novinha, não é da época, foi lançada agora. E o mercado está realmente aquecido. Eu fiz uma pequena lista aqui de relançamentos em vinil que você pode encontrar na internet. O Theater of Fate do Viper está relançado em vinil. O Angels Cry do Angra foi relançado numa edição vinil vermelho. O 10, que eu já mostrei para vocês, e também os lançamentos, artistas que estão lançando seus discos novos do momento, suas novas composições, também no formato vinil, que é algo de sensacional e que está realmente aquecendo o mercado. Uma pequena listinha destes artistas:
mas são muitos, tá? Maneskin, Harry Styles, Belly and Sebastian, Marisa Liz. Quem é Marisa Liz? Metallica, Foo Fighters, Alice in Chains, Blur, Taylor Swift, João Gordo, Pitty, Ira também lançou um vinil recentemente e muitos outros artistas. Um outro movimento que tem acontecido, inclusive aqui no estado, é que as pessoas que apreciam o vinil se reúnem, fazem uma espécie de vaquinha e o vinil é produzido para essas pessoas em série limitadíssima e especialíssima. Então é algo bem interessante também. Tem revistas que você assina e todo mês recebe um vinil. Enfim, se você procurar aí na internet, você vai descobrir uma série de coisas acontecendo neste mundo dos discos. Uma questão que eu gosto bastante de responder é: por que o vinil? Já ouvi isso muito e acredito que se você também coleciona vinil, já ouviu essa pergunta. Mas por que vinil? E essa pergunta, por trás dela tem o seguinte: nossa, quem ainda ouve vinil? Né? Então a pessoa considera que é uma tecnologia ultrapassada, que o Spotify é muito melhor, porque está ali no seu celular a qualquer momento e você pode ouvir a música que você quiser, na ordem que você quiser, e saltar tudo, fazer playlists, enfim, uma série de coisas que o vinil não permite, né? E eu pensei em responder a esta pergunta utilizando dois critérios, um objetivo e um subjetivo. O objetivo é muito simples. Muitas coisas só foram lançadas em vinil. Não existe em nenhum outro formato, nem digital. Um exemplo é este primeiro disco do Vander Tafo, conhecido como o disco da batata. Mas isso aqui, a intenção era ser uma mesa de pedra. Mas enfim, essa é uma outra história. Vander Tafo foi um dos maiores guitarristas que este país já conheceu, infelizmente já falecido. E este é o primeiro trabalho que conta com os irmãos Buzik, que depois formariam o Dr. Sim. Então é uma preciosidade e algo que nunca foi lançado em CD. Bom, o outro critério é subjetivo e envolve muito a questão afetiva. A sensação, depois de mais de 30 anos de pegar isso daqui na mão de novo, que foi um dos primeiros discos de vinil que eu ouvi na minha vida, é algo simplesmente indescritível. Algo que ficou gravado na minha memória e que eu nunca esqueci, tá? Tanto a música do Pink Floyd e a música desse disco, que é um registro sensacional, ficaram gravadas na minha memória, e quando eu adquiri esse disco novamente, foi como se eu entrasse numa cápsula do tempo e voltasse lá para os meus 15 anos. Então, recomendo muito essa sensação. E uma outra pergunta que eu ouço bastante é: como eu vou ouvir vinil? Ainda existe toca-disco? Bom, a resposta é muito melhor do que vocês imaginam. Sim, ainda existem toca-discos da época, inclusive, que foram preservados. Você pode comprar este tipo de produto e eles, em geral, têm um preço bom, bem acessível. É claro que existem modelos mais sofisticados, mas você compra um aparelho simples, toca-discos, na faixa de uns 300 a 400 reais, você já consegue comprar o seu toca-discos. A outra opção que você tem é comprar um toca-discos novinho. Sim, é possível. Este daqui foi o que eu comprei. É um toca-discos da marca Audio-Técnica. Ele é um toca-discos de entrada, ou seja, esta mesma marca possui outros modelos com muito mais recursos, mas este já é suficiente para você começar a ouvir novamente discos de vinil. Além do toca-discos, você vai precisar ou de um receiver, que é um aparelho que na verdade vai amplificar o som, porque este Audio-Técnica, por exemplo, ele tem um pré-amplificador, ou seja, o sinal precisa passar depois por um amplificador
para depois ir para as caixas de som. Uma outra solução para não ter que gastar muito, mas que tem um excelente resultado custo-benefício, é você ligar o seu toca-discos diretamente em caixas amplificadas. E, por incrível que pareça, foi mais fácil voltar a ouvir discos de vinil do que a ouvir CDs. Eu tive muita dificuldade de encontrar um CD player e a solução que eu encontrei foi utilizar um DVD player. A maioria destes aparelhos também é compatível com o formato de CD. Então eu resgatei um DVD player que estava abandonado na casa da minha mãe e é com este aparelho que eu ouço os meus CDs hoje em dia. E é isso, gente. Vinil é realmente uma paixão. Se você for mordido pelo mosquitinho do colecionismo de vinil, cuidado. Prepara o bolso aí. Deixa aí nos comentários se você é daqueles que nunca ouviu um disco de vinil ou se você, como eu, pegou o finalzinho do vinil, mas nunca se interessou em ouvir vinil, ou se você é um colecionador. Eu também quero saber o que você tem, o que você coleciona, o que você gosta de ouvir. Vale CD também, por que não? Fui!